E aí, pessoal, vamos para mais um conjunto de resoluções de questões. Dessa vez é Álgebra 1, segundo encontro, né? Segundo encontro que dessa vez foi online. Vamos lá, foram 3 questões, coisinha fácil de resolver. Vamos começar resolvendo a primeira aí. Então, aqui está a atividade do segundo encontro online de Álgebra 1. Mais uma vez eu lembro que a organização vale 1 ponto. E aqui vamos direto para a primeira questão, que vale 3 pontos. Decomponha os números 40, 62 e 112 em fatores primos e em seguida determine qual é o MMC e qual é o MDC desses números. Bora resolver. Então, pessoal, a primeira questão é muito simples, né? Ela pede apenas que a gente tire o MMC entre 40, 62 e 112. A gente tem várias formas diferentes de fazer essa fatoração, mas a mais rápida, na verdade, é a que mais deixa explícito os fatores que a gente quer, que é o MMC e o MDC, é a fatoração unilateral, né? Fatoração 1 por 1. Então a gente vai ter o seguinte, ó, o número 40, eu vou fatorá-lo, vou fatorar o 62 também, e vou fatorar o 112 separado, para a gente ter ideia do que cada um vai me dar como resultado. Então o 40 eu sei que é 8 multiplicado por 5, e que esse 8 aqui pode ser escrito 2 elevado à terceira, que multiplica 5, certo? Só uma forma mais rápida, para não perder tempo. Poderia dizer que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Forma mais rápida. 62 ele só tem 2 divisores, fora ele e o 1, né? Ele é dividido por 2 e por 31. Então, isso aqui é 2 que multiplica 31, certo? Então, parou por aqui a fatoração dele. Já o 112 é o maior desses números fatorados. Então, eu divido 112 por 2, dá 56, por 2 dá 28, por 2 dá 14, por 2 dá 7. Então, foi 4 vezes por 2, logo 2 elevado à quarta. Para ficar mais visível, né? 16 que multiplica 7, e 16 é 2 elevado à quarta, né? Multiplica 7. Pois bem, como é que a gente sabe aqui quem é o MDC, o maior divisor comum? Eu vou juntar, vou dar uma analisada nos divisores que são comuns. O nome já fala, os divisores comuns aqui, ó. 7 só divide esse aqui, o 31 só divide esse, o 5 só divide esse, mas o termo 2 divide todos os 3, como você pode ver. Só que aqui é 2 ao cubo, aqui é 2 à quarta e aqui é um único 2. Então a gente pode afirmar que todos esses números, o maior divisor possível entre eles é esse 2 aqui, certo? Então já dá para anotar aqui que MDC entre 40, 62 e 112 é igual a 2. Agora a gente vai para o MMC, que é um pouquinho mais analista, tá? O que é que o MMC fala? Vamos pegar os fatores que compõem os 3 números sem repeti-los, ou seja, vamos olhar aí quem são os fatores. Eu tenho o fator 2, 5, 2, 31, 2 e 7. Quando os fatores estão repetidos, eu pego o de maior expoente, certo? Então eu vou ter aqui, ó, que o MMC é igual a 2 elevado à quarta, peguei o de maior expoente, então peguei esse aqui. O que significa dizer que esse 2 não entra mais e esse 2 aqui também não entra mais. Esse aqui já entrou, certo? Próximo, quem é o menor número? 5. Então, multiplicado por 5, esse aqui já entrou também. Próximo é o 7, então, multiplicado por 7, esse aqui também já entrou. E agora multiplicado por 31, que foi o último. E quando vocês fizerem essa multiplicação aí, vocês vão ter que o MMC desses 3 números aqui, de 40, de 62 e de 112, 17.360. Certo? Próxima questão. Nessa segunda questão, é basicamente o conceito de congruência, né? Para determinar o resto da divisão de 1989 por 1985, na verdade de 1989 elevado a 1985 por 10, é esse número grande pra caramba, dividido por 10 para saber quem é o resto. E a letra B, que é um pouquinho mais fácil, até porque a gente vai ver qual é o teorema que utiliza, o resto da divisão é entre 37 elevado a 10 por 11. Bora lá para a resolução. Na segunda questão, eu prefiro começar pela letra B, porque ela me dá uma informação direta de um teorema que a gente estudou, que é o pequeno teorema de Fermat, certo? Ele pergunta
qual é o resto da divisão entre 37 elevado a 10 dividido por 11. Então, o que a gente tem mais ou menos é isso aqui, ó. 37 elevado a 10 dividido por 11. Não importa qual seja o valor desse resultado aqui, eu quero saber quem é esse resto aqui, certo? Eu quero estudar, eu quero saber quem é esse resto. Então, como é que eu posso escrever isso de uma maneira mais visível? Eu posso escrever que eu ainda não sei quem é esse resto, eu vou chamar de x, esse resto, mas eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso dizer que 11 divide 37 elevado a 10 mais um determinado r que eu vou chamar de x, certo? É isso que a minha operação está dizendo. Eu tenho um número, 37 elevado a 10 mais determinado número que é o resto. Isso aqui vai ser divisível por 11. E a partir desta afirmação aqui, eu vou colocar de uma forma mais agradável para vocês verem, que a gente vê que é a questão da congruência. Eu poderia colocar assim também, ó. 37 elevado a 10 é congruente a determinado x módulo 11, ou seja, dividido por 11, certo? Essa forma e essa forma aqui, todas as duas, elas me apresentam o pequeno teorema de Fermat, que afirma que, tendo as duas condições necessárias, nesse caso, 3 condições necessárias, quais são as 3? A primeira delas é que P seja primo, P primo. A segunda delas é que A seja pertencente aos naturais. E a terceira dela é que, no caso do corolário do pequeno teorema de Fermat, a terceira dela é que P não divida A, certo? Eu tenho que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P, certo? Esse é o pequeno teorema de Fermat, porque ele afirma justamente isso aqui, ó. Ele afirma que, nesse caso, P ele divide A elevado a P menos 1 mais 1, certo? Logo, se eu conseguir fazer a equiparação desse termo com esse termo aqui, para mim, tá tranquilo. Eu só preciso seguir as 3 regras. A primeira, P é primo. Só vamos ver. 11 é primo. É sim, né? É 11. E 11 é primo. A segunda, A é pertencente aos números naturais, é 37. Sem problema nenhum. E por fim, P divide A, não divide. A gente já sabe que 11 não divide 37. 37 não é divisível por 11. Então, ó, 11 não divide 37. Então, todos os requisitos estão aceitos. Se todos estão aceitos, eu posso utilizar o pequeno teorema de Fermat aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Para justificar, simplesmente, eu vou escrever aqui 37 elevado a 10, que é congruente a x módulo 11, pode ser reescrito da seguinte forma: 37 elevado a 11 menos 1, que é P menos 1, lembre-se que esse aqui é o P, é congruente a 1, então eu descobri quem é o meu x, módulo 11. E por essa afirmação aqui, já que essa é igual a essa, que vem da nossa operação inicial, eu posso afirmar aqui quem é o resto, que é o meu valor de x que eu estou procurando, é igual a 1, pelo pequeno teorema de Fermat, certo? Vamos resolver agora a letra A, que precisa de mais manipulações algébricas. Na segunda questão, na letra A, como vocês já entenderam o conceito, né, sobre congruência, a letra A ela diz o seguinte: o número 1989 elevado a 1985, não é isso? 1989 elevado a 1985, é exatamente isso. É congruente a x módulo 10. Módulo 10. Beleza. Então, qual é o primeiro passo aqui? Por que eu escrevi dessa forma? Porque está perguntando qual é o resto, esse valor aqui, da divisão desse número por esse, tá? Então é dessa forma que eu escrevo. Tem duas maneiras de você fazer isso aqui. A primeira é utilizando 3 propriedades. Eu não vou por esse caminho porque é o caminho mais longo. Que é utilizando 3 propriedades lá dos
dos princípios das congruências, eu vou utilizar o caminho que utiliza só uma propriedade. Qual é? É por raciocínio lógico. Esse número aqui, ele pode ser reescrito. Pode ser reescrito. Como é que eu vou conseguir reescrever ele? Para reescrever, primeiro eu preciso dar uma analisada nesse número aqui, elevado ao quadrado, pequenininho. Olha só. Antes de analisar essa potência enorme, vamos analisar o que é que acontece quando 1989 é elevado ao quadrado. Eu estou com esse número aqui porque dá um número alto, mas ainda é um número que dá para a gente trabalhar. Ó. Vai dar igual a 3.956.121. Pronto. Vejam só que número é esse. Um número alto, né? Um número bastante alto. Mas tem uma característica nesse número aí que vai me ajudar bastante. Qual é? Vejam bem, se eu fosse dividir esse número aqui por 10, se eu fosse dividi-lo por 10, eu tenho certeza que ele daria resto zero se aqui no final fosse zero. Mas como no final é 1, eu tenho certeza que esse valor aqui, ele me dá resto 1. Então, vê só, 3.956.121, ele é congruente a 1 módulo 10. Porque desse número aqui, a divisão por 10, ele deixa resto 1, certo? Se eu conseguir equiparar o resto 1 desse lado de cá, e é justamente um valor de x que eu estou procurando, opa, esse 1 aqui me ajuda bastante, né? Porque com essa base aqui é bem mais fácil de trabalhar. Como é que eu posso reescrever? Eu posso reescrever em função de 1989 ao quadrado? Posso, se eu utilizar as propriedades. Veja bem o que é que eu vou fazer. Eu preciso destrinchar esse número aqui de forma que apareça esse aqui, certo? Então vamos ver o que é que a gente vai fazer. O que eu posso afirmar é que 1989 elevado a isso aqui pode ser reescrito da seguinte forma: 1989 elevado ao quadrado, que é o termo que eu estou buscando, certo? E isso aqui, tudo isso pode ser elevado a 992. Por quê? Propriedade potência de potência, 992, quando eu multiplicar por 2, vai dar igual a 4, 18, 18 com 1, 19, 1984. Falta uma unidade, eu multiplico por 1989, porque isso aqui é elevado a 1, é propriedade de multiplicação, né? Eu vou somar isso com isso aqui, vai dar 1985. Então, esse meu expoente aqui, ó, esse meu número aqui, essa base elevada a esse expoente, nada mais vai ser do que reescrito dessa forma, certo? E se ele está reescrito dessa forma, olha só o que eu posso fazer. Eu posso analisar esse lado de cá e depois inserir esse aqui na multiplicação. Então, vê só que interessante. O que eu posso fazer agora? Eu sei que esse elemento aqui, esse elemento eu já calculei ali, ó, como ele é elevado ao quadrado, ele vai deixar ele vai deixar resto 1 na divisão por 10. Eu preciso saber esse aqui, quanto é que deixa, né? Então, também é bem tranquilo. 1980, se fosse dividido por 10, não deixava resto, mas como acaba com 9, ele deixa resto 9. Então, eu vou escrever aqui também. Ó. 1989, ele deixa resto 9 na divisão por 10. Então, agora eu já tenho dois elementos. Eu tenho esse e esse aqui, onde eu posso colocar seus respectivos restos. Eu vou ficar com quem? Eu vou ter 1989 ao quadrado elevado a 992, que multiplica 1989 elevado a 1, né? É congruente a esse elemento aqui. É congruente a 1. Esse elemento aqui é congruente a 9. Tudo isso módulo 10. Certo? E aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer que todo esse elemento aqui, que era o elemento que eu tinha, é igual a 1 vezes 9. E aí eu volto para a minha equação anterior. Eu vou ter que, ou se eu quiser eu posso reduzir, né, já que esse é congruente a 1, eu posso reduzir também, ficar com 1989, é congruente a 1 vezes 9, 9, módulo 10. Pelos dois módulos saem, certo? Então, eu consegui justificar que esse número todo aqui, com esse expoente, independente de quanto vai dar sua multiplicação, ele deixa resto 9 na divisão por 10. Essa é a forma algébrica. A forma lógica é a seguinte, ó. Vamos fazer isso aqui. Ó.
9 elevado a 1, 9 elevado a 2, 9 elevado a 3, 9 elevado a 4, para a gente ver como se comporta. Tem 9 elevado a 5, eu deixei anotado aqui. 981, 729, ó. 981, 729. 65, 61, 59, 049. 65, 61, 59, 049. Percebam que, alternadamente, os dígitos que aparecem na unidade são 9, 1, 9, 1, 9. Esse 9, quando for multiplicado por 9, vai dar 81. Então, o dígito que vai aparecer aqui é 1. Esse 1, quando multiplicado por 9, vai dar um dígito 9. E assim sucessivamente. Então, vai parar. A gente consegue perceber que, para os números expoentes ímpares, resultado 9. Para expoentes pares, resultado 1. Para expoentes ímpares, resultado 9. Então, se a gente tem determinado número que acaba com 9 e é elevado a um expoente ímpar, com certeza ele vai acabar com o algarismo das unidades, que vale 9. E independente de qual seja esse número aqui, ó, independente de quantas casas decimais ele esteja, se aqui no final ele acaba com 9, ele com certeza vai ser módulo, vai se deixar resto 9, módulo 10, ou seja, na divisão por 10, independente de qual seja, quão grande seja o número, ele vai deixar resto 9 na divisão por 10, certo? Vamos para a terceira e última questão. Já na terceira questão, ele fala o seguinte: em um cesto haviam ovos, eram mais de 70 e menos de 80. Contando de 3 em 3, sobravam 2, e contando de 5 em 5, sobravam 4. Qual é a quantidade de ovos no cesto? Pela afirmação, contando de 3 em 3 sobram 2 e contando de 5 em 5 sobram 4, a gente sabe que é um número que, quando dividido por 3, já que a gente está recolhendo de 3 em 3, deixa resto 2, e quando dividido por 5, está tirando de 5 em 5, deixa resto 4. O principal problema é no final você conseguir identificar que número é esse, já que ele tem que estar entre 70 e 80. Isso é uma regra. Vamos ver como é que resolve. Como essa é uma questão grande, eu vou utilizar todo o quadro, então eu vou começar aqui do começo do quadro para colocar as informações iniciais, tá? Na nossa questão, ela informa o seguinte: ela diz que eram mais de 70 e menos de 80, de 3 em 3 sobra 2, de 5 em 5 sobra 4. Ou seja, se eu dividir um número por 3, o resto é 2. Se eu dividir um número por 5, o resto é 4. Então eu poderia afirmar que eu quero saber qual é o número congruente a 2 na divisão por 3, então módulo 3. E eu quero saber esse mesmo número que é congruente a 4 na divisão por 5, módulo 5. Simplesmente isso. Lembrando que eu quero que esse número ele seja 70, tem que ser x tem que ser maior que... Não, na verdade é o contrário isso aqui, né? X tem que ser maior que 70 e tem que ser menor que 80. Vamos deixar essa informação aí em cima que a gente vai precisar dela daqui a pouco. Eu posso retirar uma equação de cada afirmativa dessa. E é o primeiro passo para a gente tentar chegar no resultado. Vejam só, esse valor de x aqui, eu não posso afirmar que x é igual a um determinado número que multiplica 3, porque 3 não é o fator de divisão. Então vai ser 3 que multiplica um A qualquer, mais 2. Imagine o seguinte: se A for 5, vou dar um exemplo, A for 5. Então 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. X pode ser 17 nesse fator? Pode. Por quê? Porque 17, quando eu divido por 3, né? 17 dividido por 3 dá igual a 5, porque 5 vezes 3, 15, e deixa o resto 2. 15 mais 2, 17. Então obedeceria. Só não obedeceria esse aqui, ó. 17 dividido por 5 dá 3 e sobra 2. Não deixa. Então o que eu quero procurar é um número que obedeça essas duas equações. E aqui embaixo o que é que tem? Eu tenho que x vai ser igual a 5 que multiplica determinado número b, que eu não sei qual é, mais 4. Deixa o resto 4. E é a partir daqui que eu vejo o conceito das equações diofantinas, porque eu tenho duas incógnitas, e ó, se x é igual a isso e x é igual a isso, logo eu tenho que 3a mais 2 é igual a 5b mais 4. E pelos conceitos das equações diofantinas, eu vou ter que 3a menos 5b é igual a esse 2 passa para lá, então
é igual a 2. Então essa é a minha equação que eu preciso descobrir as soluções, certo? Forma mais fácil que eu acho. Vou deixar esse espaço aqui para resolver mais para lá para o final. Vou voltar para cá. Forma mais fácil que eu acho para resolver. Faça seu algoritmo de Euclides e veja aí o que é que vai acontecer. Vamos lá, o maior dividido pelo menor, então 5 dividido por 3 vai dar igual a 1. 3 vezes 1, 3, resto 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2, resto 1. E 1 vem para cá. O que é que eu posso ter aqui de informação? Primeiro, eu sei que a minha equação de Diofantina, ela só vai ter resultado, na verdade tem duas possibilidades. Primeiro, ela tem resultados infinitos, que é o que eu estou procurando, eu creio que isso aqui tem uma solução. Segunda, ela não tem resultado nenhum. Para que ela tenha resultados, o MDC desses dois coeficientes aqui precisam, o resto tem que ser divisível por esse MDC, ou seja, esse MDC tem que dividir o resto. Eu tenho que o MDC aqui no final, eu posso calcular dessa forma, né? O MDC é 1, então eu já vou anotar aqui, ó, MDC de 3 e 5 é igual a 1, e eu posso afirmar com todas as letras que 1 divide 2. Se 1 divide 2, essa minha equação de Diofantina ela tem solução, e eu vou começar a procurar agora a partir das minhas equações auxiliares. Certo? Quais são minhas equações auxiliares? Eu vou utilizar esse Szinho aqui para formar elas, porque são os elementos que me relacionam resto e produto. Então o que eu tenho aqui na primeira? O 5, ele não é igual à multiplicação do 3 vezes 1 mais 2. Então 3 que multiplica 1 mais 2. Certo? E da mesma forma, eu tenho que o 3 é igual ao 2 que multiplica 1 mais 1. Então, 3 é igual a 2 que multiplica 1 mais 1. Até aí tudo bem. O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que deixar na minha equação os dois termos coeficientes que eu preciso. 3a e menos 5b. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar o meu resto fora da igualdade. Então, vem para cá o resto 2. Esse 3, ele vai vir para cá, né, com o sinal trocado. Imagina o seguinte, esse 2 permaneceu do lado de lá e esse 3 vem para cá com o sinal trocado, certo? Só que depois eu só fiz inverter. Então, esse 5 permanece com o mesmo sinal, então 5 que multiplica 1, eu vou colocar esse coeficiente para ajudar. E esse 3 vai ficar mais 3 que multiplica menos 1, porque mudou de sinal. Eu não vou mudar de sinal aqui agora não, para a gente não confundir. Vou deixar o sinal negativo dentro, como a gente fez nas semanas anteriores. E aqui eu vou ficar com resto, depois da igualdade, o 3 que multiplica 1, e esse aqui é quem vai mudar de sinal. Então, mais 2 que multiplica menos 1. Nesse caso aqui eu já tenho o coeficiente 5 e 3, 3 e 5. Esse está negativo, mas a gente vai ver o que é que acontece. Mas está certo, 5 e 3. Nesse caso não está, eu preciso mudar esse 2 aqui que não está em função de 3 e 5. E eu tenho aqui, ó, 2 é igual a isso. Então, no lugar do 2, eu vou reescrever. Então, trazendo minha equação para cá, eu vou ter que 1 é igual a 3 que multiplica 1, mais, aí agora é o 2, só que o 2 agora vai ser reescrito da seguinte forma. 5 que multiplica 1, mais 3 que multiplica menos 1, fecha e tudo isso multiplicado por menos 1, que é o que tem depois do 2. O 1 vai ser igual a 3 que multiplica 1, mais 5 que multiplica 1, que multiplica menos 1, dá o quê? Dá 5 que multiplica menos 1, ó, tá? Mais 3 menos 1 com menos 1, 1 positivo. Pronto, aí eu quase acabei. A única coisa que eu preciso dar uma analisada aqui é que eu tenho duas bases iguais, né? Então, 1 é igual a 3 que multiplica 2, mais 5 que multiplica menos 1. Organizando isso aqui, eu posso deixar da seguinte forma, eu posso deixar parecido com o que está ali, e agora sim eu boto o sinal para fora, desse menos 1 para cá. Aí eu vou ficar com 3 que multiplica 2, menos 5 que multiplica 1, igual a 1. Está quase igual a isso aqui. Quase igual. 3 que multiplica determinado número, menos 5 que multiplica determinado número, igual a 1. Para ficar igual, eu só preciso multiplicar por 2. E aí eu vou ter, finalmente, a minha equação seguinte. 3 que multiplica 2 vezes 2, 4, menos 5 que multiplica 1 vezes 2, 2, e 1 vezes 2, 2. Logo, daqui eu tiro que
eu tenho um valor para A e eu tenho um valor para B que satisfaz a minha equação inicial. Eu achei um valor para A e eu achei um valor para B que satisfaz a minha equação inicial. Vou anotar aqui, ó, A igual a 4 e B igual a 2. Vamos ver se esses valores realmente vão me dar um valor de x que obedece à função para esses dois aqui, ó. Vamos testar? Se A é igual a 4 e B igual a 2, e eu tenho que x é igual a 3, que multiplica quem é A, 4 mais 2. E aqui eu tenho que x é igual a 5, que multiplica B, que é 2, mais 2. Eu tenho que x igual a 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. 5 vezes 2, opa, aqui é mais 4, né? 5 vezes 2, 10, mais 4, 14. Então eu descobri que x igual a 14 em ambos os casos, isso é um ótimo sinal, deu igual, então é um ótimo sinal. Agora eu tenho que ver se 14 obedece essa congruência. 14 é um número que deixa resto 2 na divisão por 3. Sim, 14 dividido por 3, né, dá 12. E aí 12 dividido por 3, 4, e de 12 para 14 deixa resto 2. 14 dividido por 5, 10. E 10 para 14 deixa resto 4. Então ele obedece. O que significa que 14 é o elemento que eu vou precisar somar ao MMC. O 14 faz parte do conjunto de solução, a gente vai calcular agora. E é o elemento que eu vou precisar somar ao MMC para saber cada tipo de solução que a gente vai ter. Porque vejam bem, o 14 ele soluciona. O 14 soluciona. Mas não só o 14 soluciona. O 14 mais qualquer múltiplo em comum desses dois aqui solucionam. Quer ver? Vejam só. O MMC entre 5 e 3 é, trazendo para cá, ó, MMC entre 5 e 3 igual a 15, não é? Então vamos pegar esse MMC aqui e somar com 14. 14 mais 15, 29. Vamos usar 29 como x. 29 dividido por 3 dá 27, né? 27 por 3 dá 9. Então, 29 dividido por 3 é 27. E 27 mais 2 dá 29. Então, deixou o resto 2. Vamos para aqui agora. 29 dividido por 5, o máximo é 25. E de 25 para 29, resta 4. Então, eu vou adicionando esse MMC a esse valor aqui, 14, e eu vou encontrando possíveis soluções para esse determinado x. Logo, eu posso dizer que o conjunto de solução é x igual a 14 mais 15, que multiplica um determinado t, desde que esse t seja pertencente aos naturais. Acabou? Negativo. Por que não acabou? Porque eu ainda preciso obedecer essa condição aqui. Meu valor de x ele precisa estar entre 70 e 80. O que agora ficou fácil para achar o valor de x. Se ele precisa estar entre 70 e 80, eu tenho duas possíveis soluções. Eu tenho o seguinte, eu tenho que 14 mais 15t, ele precisa ser maior que 70, então eu vou ter 15t que tem que ser maior que 70 menos 14, eu vou ter 15t que tem que ser maior que 60 a 56, e aí t tem que ser maior do que 56 dividido por 15, que é aproximadamente 3,7. Certo? Meu menor valor eu achei. Vamos para o maior. Eu preciso que 14 mais 15t seja menor que 80. Então eu tenho que 15t, ele tem que ser 80 menos 14. Eu tenho que, só pulando a etapa, t tem que ser menor do que 70, 66 dividido por 15. Não é isso? Que isso aqui é aproximadamente 4,4. Certo? Então eu tenho um t que tem que ser maior que 3,7 e menor que 4,4. Lembrando que t precisa ser pertencente aos naturais. E se t precisa ser pertencente aos naturais, tal que está maior que 3,7, menor que 4,4, eu posso afirmar que t é igual a 4. E aí acabou. Porque se eu afirmo que t é igual a 4, qual é a minha solução? Conjunto de solução? Não. Minha solução.
minha solução vai ser igual a um determinado x, e quem é esse x? Ó, minha solução é x, tal que 14 mais 15 que multiplica t, só que não é t mais, é 4, porque 4 é o t que cumpre as minhas obrigações. Eu tenho que a minha solução é que x vai ser igual a 14 mais 60, então a minha solução é x igual a 74. Só para a gente tirar a dúvida se realmente esse valor aqui obedece o que a gente quer. 74 dividido por 3, o maior número antes de 74 que divide por 3 é 72, né? 72 dividido por 3 dá 24. Deixa resto 2. 74 para 72, resto 2. E 74 dividido por 5, o maior número que divide é 70, né? 70 dividido por 5 dá 14. E de 70 para 74, deixa resto 4. Então, o meu valor é de x igual a 74. Logo, o enunciado afirma que são 74 ovos no cesto. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da resolução. Fico grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima e tchau.